Boa noite, Wesley. Tá ligado, né, genro? Olá, Beatriz, boa noite. Alice e Patrício, boa noite. Vamos aguardar a nossa convidada, a Janaína. Dorinha, olá, filha. Boa noite. Sônia Maria. Oi, mana. Boa noite. Vamos aguardar a Janaína para a gente começar, né? Enquanto a Janaína não chega, boa noite. É, eu vou lembrar vocês que nós vamos falar do mesmo tema de 15 dias atrás, né? Que é a psicanálise da prevenção do suicídio, porque estamos trabalhando o Setembro Amarelo. Boa noite, pessoa. Alice Patrício. Gleiciane, olá. Afilhada, boa noite. Então, nós vamos relembrar um pouco do assunto que nós falamos em relação ao Setembro Amarelo, tá? Quando eu falei para vocês o porquê do Setembro Amarelo, por que setembro? Não é verdade? Porque o dia 10 de setembro é o dia em que nós aqui no Brasil comemoramos, né, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Aí as pessoas falam, tá, tudo bem, mas por que amarelo? Por que Setembro Amarelo? Na live passada eu havia explicado, mas eu estou vendo que tem pessoas novas aqui que ainda não, que não estavam, que ainda não sabem ou sabem o porquê do amarelo do setembro, né? Umas pessoas acham que é porque, gente, é porque é um mês muito ensolarado, é um mês muito quente, por isso que... Não, nada a ver, tá? O Setembro Amarelo, gente, tem a ver com a história de um rapaz chamado M, fã de um Mustang, né? Então ele comprou um exemplar antes mesmo dele tirar a habilitação. E aí o que que acontece? Ele não tinha nem idade para dirigir, mas ele comprou um Red Top fabricado no ano de 1967, um Mustang. Então o que que ele fez? Ele trabalhava, ajudava numa mecânica, então ele foi montando esse carro, restaurou ele para usar como seu primeiro carro. Então Mike fez todo esse trabalho sozinho e pintou esse Mustang de amarelo. Mas tá, e aí, o que que tem a ver esse amarelo? Olha só, Mike M, ele era descrito pelos pais como um rapaz bem-humorado, carinhoso. Ó, Janaína chegou. Janaína, vou chamar você aqui. Vou chamar você aqui, Jana. E eu vou só terminar a historinha aqui pro pessoal, tá? Vou convidar a Jana aqui. Duas vezes eu escolho minha amar, tem duas Janaína, gente. Oi, Jana. Gente, olha o visual Oi, da Janaína. gente, de Uau! novo eu não consigo me ver. Oh, meu Deus, vocês estão me Sério. vendo? Faz assim, Jana. Então sai e entra de novo, tá? Tá, Dois Instagram aqui, tá? Eu escolho minha amar. Eu posso tentar o outro aqui. Você sai e depois você entra de novo, tudo bem? tá bom, tá jóia. Tá bom. Então, gente, voltando à história de M de novo, era um garoto bem-humorado, tá? Mas no dia 8 de setembro de 1994, exatamente há 25 anos atrás, os pais encontraram o Mike dentro do carro, ou seja, do Mustang amarelo, em frente à casa dele, né? E infelizmente os pais chegaram tarde e ele já havia dado um tiro na cabeça, dentro do carro, na porta da casa, e deixou um bilhete. E o bilhete dizia assim: pai, mãe, não se preocupem, eu amo vocês, né? Dizia o papel, e ele ainda escreveu com amor. A Janaína lá, vou tentar trazer a Janaína de novo, tá, gente? Ela tá com esses probleminha na conexão. Eu vou tentar buscar ela aqui de novo, tá? Só um pouquinho. Vamos lá, tomara que ela se vê agora dessa vez. Vamos lá, espere que ela tá chegando. Ah, agora sim. Opa, agora sim. Olha só, gente, olha o visual Agora, novo. Essa é a Janaína, nossa hipnoterapeuta e graduanda em psicanálise e minha amiga, né? A gente, a gente sempre fez trabalho juntos aqui na cidade de Novo Gama, na parte ambiental, né? E de vez em quando ela vem atrás de mim para saber de algumas coisas em relação a crianças, né? A parte pedagógica, e eu dou para ela umas dicas e ela tá
se saído bem melhor do que a gente imaginava com o menino, né? Menino é complicado. Então, Jana, eu estava pincelando aqui sobre o porquê do Setembro Amarelo para o pessoal. Eu estou assim, parando um pouquinho a história, mas já que você chegou, eu vou dar só continuidade de novo para a gente iniciar, tudo bem? Tá, joia, tranquilo. Então, eu estava falando que o Mike, ele cometeu suicídio dentro do Mustang amarelo na porta da casa dele no dia 8 de setembro de 1994 e deixou um bilhete para os pais. E a causa dessa morte foi porque ele estava simplesmente em depressão, mas não contava para ninguém, os pais não sabiam. O porquê dessa depressão? Um amor mal sucedido. Você vê como que é um jovem, né, de 17 anos, né? Uma vida inteira pela frente, um amor mal sucedido, e ele foi entrando em depressão profunda, não quis falar com os pais. E aí o que é que aconteceu? O porquê do amarelo, né? Relacionado ao Mustang, no dia do féretro, né, do enterro, os pais entregavam para as pessoas, os amigos, os curiosos, um cartão com fitas amarelas, né, identificando a cor do carro dele, que todo mundo conhecia ele pelo carro. Então, nesse cartão, era um cartão onde ele estava auxiliando ajuda para qualquer pessoa que necessitasse, né, de um suporte caso estivesse em uma depressão, ou mesmo algumas pessoas que estivessem em um paralelo totalmente distante, né, da vida, do Uhum. desejo, do amor. Então, esse bilhete foi para dar suporte e ajuda a essas pessoas, porque eles não puderam salvar o próprio filho, que eles não conseguiram identificar o filho dentro de casa com essa depressão. Coisas que às vezes acontecem muito. Hoje os nossos filhos, na medida, eles nem precisam identificar. A gente, como mãe, a gente já observa o que está acontecendo, né, no mundo de hoje, então a gente já consegue observar alguns detalhes, alguns sinais dos nossos filhos dentro de casa. Então, Janaína, só para fechar, eu só gostaria de falar rapidinho sobre o documentário, tá? Que o suicídio, gente, é um problema que preocupa o mundo inteiro. E a gente também, por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, tá? A campanha nacional de Setembro Amarelo, ela propõe a viabilidade ao tema e alertar toda a população, tá? Aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha, tá, gente? Nessa interrogaçãozinha, vocês podem botar qualquer pergunta, qualquer questionamento em relação ao nosso tema, que a Janaína a Cida acabou de chegar, ó, Janaína. A Cida Carvalho, nós estamos devendo ela, né? Porque a live passada fechou e ela ficou com a pergunta pendurada. Cida, pode mandar a pergunta aí, que a gente vai abrir com a sua pergunta, tudo bem? Enquanto a Cida Carvalho, lá de Lusiane, artesã. Ó, Janaína, falar em artesanato, eu tô aqui hoje propagando, tá? Uma obra do João de Fibra, tá? O Olha, meu amigo, olha só que coisa mais linda. Por isso que eu prendi hoje o cabelo assim, só para usar o trabalho que o João fez para mim. Olha que coisa mais é linda, isso aí, tá? a gente tem que Todo de capim valorizar os colonial. artistas da cidade. É verdade. E só lembrando, gente, a Janaína também é de Novo Gama, tá? Todas as pessoas que a gente faz live, todas são de Novo Gama. Só artistas que temos aqui no Novo Gama. Olá, Martônio, tudo bem, amigo? Quanto tempo? O Martônio é um amigo meu lá de Trombas. Então, Janaína, eu vou abrir, tá? A nossa live hoje. Eu vou esperar a Cida, né, mandar a pergunta dela. Enquanto isso, eu queria que você se apresentasse para os nossos amigos aqui, que tem muita gente nova, tá bom? Ai, que bom. Então, boa noite para quem ainda não me conhece. Meu nome é Janaína Santos. Como a Débora me falou, trabalho com a hipnoterapia, né, a hipnose terapêutica, e estou estudando, sou acadêmica em psicanálise clínica e atuo, né, montei o meu consultório aqui na cidade por perceber a carência, né, dessa atenção com a saúde mental e principalmente saúde emocional que eu percebi aqui na região. Eu gosto aqui da cidade, moro aqui a minha vida inteira e realmente quero crescer profissionalmente também aqui, né? O meu trabalho há pouco tempo ganhou um significado diferente, então eu já passei por situação de depressão profunda, já tentei suicídio, né? Hoje falo disso de uma forma mais tranquila, mas
No início não foi assim, né, até eu chegar nesse ponto. E há pouco tempo passei por 2 suicídios na família. Né? Infelizmente, a minha família tem esse histórico, né? A gente tem 4 suicídios na família e não é uma coisa muito leve, né? Então, assim, o intuito é trazer essa informação para outras famílias, para outras pessoas que passam por esse processo da depressão, para motivá-las a entender que tem saída, né? Tem como sair desse escuro, desse vazio, dessa dor. Então, para trazer essa informação para que outras famílias não passem o que a nossa família passou nesse último ano e meio. Verdade. A gente fala isso, gente, porque cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio, tá? E o suicídio, ele está sendo uma atingindo a maior faixa etária, né? Entre adolescentes, né? De 18 até 29 anos também, né? Então, assim, a gente precisa muito falar sobre esse assunto, porque nós temos aqui, hoje, Janaína, nós temos bastante pessoas que estão relacionadas à área educacional, pessoas que lidar diretamente, eu tenho aqui a Sônia Maria, que é minha irmã, que trabalha direto com a Vara Família, né, no Gama, e eles estão sempre diante de fatos parecidos, né, com esse que você acabou de relatar. Então, a Cida já lançou a pergunta dela aqui, Jana, a gente abrir como prometido, né? Ela escreveu assim, ó, Certo. não estou conseguindo concluir a pergunta. Nós vamos aguardar mais um pouquinho então, Cida. Porque ela disse que não está dando conta. Cida, você pode então, se você não der, manda aqui que a gente tenta segurar com a coordenação, tá bom? Vamos ver se ela consegue mandar aqui pra gente, tá? Vou falar com o pessoal aqui. Se ela não está dando conta de concluir lá naquela interrogaçãozinha do sistema, tá? Então, a gente está aqui trabalhando essa alerta, tá? Que doenças mentais, né? Foi redobrado agora devido a essa chegada, né, dessa pandemia, né, Janaína? Né? Então, assim, com esse coronavírus, foi necessário isolamento social. A gente viu que aumentou bastante o número, né, de casos suicidas no Brasil. Um aumento, né, de 32%. Verdade, muito grande mesmo. No mundo. Tá? Então, 18% Jana, no Brasil e 32% no mundo. Vamos lá, eu acho que ela conseguiu. A quarentena. Verdade. E a gente até ficou de falar sobre isso, né, na live passada, por causa da quarentena. Olha, ela não está conseguindo, mas ela tentou falar assim, ó, parece que tem limite de palavras. Tá, tudo bem, ó, então faz assim, Cida Carvalho, aqui, diretamente, tá? Ao vivo aqui, tá? Você pode lançar a sua pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. A Eris, ela está falando assim, o meu desejo é que o transtorno mental, como depressão, ansiedade, principalmente depressão, tivesse mais visibilidade. Exatamente, nós vamos falar jazinho sobre isso, viu? Há muitos tabus em relação a falar sobre isso. Exatamente. Então, enquanto a pergunta da Cida não chega, nós vamos à pergunta de alguns internautas que entraram em contato aqui com a gente, tá? Achei muito interessante. Eu lancei um vídeo, né, durante a semana, e muitas pessoas mandaram algumas perguntas para você, Jana. Bem interessante, tá? Ah, que bom. Olha, tem a Edinamar dos Santos, Edinamar Ledes dos Santos, ela diz assim, ó, como diferenciar a tristeza de um quadro depressivo? Ótimo. É uma dúvida muito recorrente. Então, vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, eu estou. Eu acho que está todo mundo te ouvindo bem. É uma questão muito recorrente diferenciar uma coisa da outra, né? Porque as pessoas entendem que a depressão é uma tristeza profunda. Então, como é que diferencia a tristeza da tristeza, né? A tristeza ocasional, vamos dizer assim, a tristeza normal, ela, primeiro, ela tem um motivo. Ela não é, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego e ela ficou muito triste há algum tempo porque ela perdeu o emprego. Então, essa tristeza, ela tem esse motivo específico. E esse tempo dessa tristeza, ela dura poucos dias, pode chegar a 15 dias, um mês e meio. Mas se ela começa a se alongar, a pessoa já perdeu em 6 meses e ainda fica naquela tristeza, remoendo, aí tem um indíciozinho de depressão, por quê? Porque está se alongando, ela se prolonga.
Essa é a principal diferença, esse alongamento do tempo dessa tristeza. E aí a pessoa começa a perder o vínculo, né? Ela já não é mais só sobre o trabalho, ela começa a juntar com essa tristeza outras questões, aí ela começa a juntar as tristezas com, por exemplo, a falta do dinheiro, a não conseguir se recolocar no mercado de trabalho, ela vai começando a acumular essa tristeza inicial com outras coisas. E aí essa tristeza ela vai se alongando. Então, assim, perdi o emprego. Fiquei triste, chateada ali uns dias, mas sacudi a poeira, dei a volta por cima, comecei a procurar outras oportunidades, fazer um trabalho aqui e acolá, a pessoa, pronto, acaba aquilo ali e ela vai dar foco em outra coisa. Se a pessoa se estende nessa tristeza e se ela começa a prejudicar outras áreas da vida por conta dessa tristeza, ela começa a acumular, juntar coisa lá do passado, fantasiar coisas lá do futuro e pegar e começar a agregar e começa a juntar mesmo. Essa é a melhor expressão que eu tenho para explicar. Juntar outras coisas nessa tristeza e ela se alonga, aí já é um princípiozinho de depressão. Ok. Bem explicado, viu, Janaína? Gostei. Roberta Arthur, obrigada. Um abraço para você também, amigo. Vânia Mara, boa noite, Vânia. Hoje você está aqui com a gente, seja bem-vinda, Vânia Mara. Ela foi a nossa subsecretária de Educação aqui, de Novo Gama, né, e das jurisdições de Cidade Ocidental e Valparaíso. Uma grande mulher, viu? Pensa numa mulher linda, maravilhosa e inteligente. Gente, olha, tem a Joana Feitosa, que ela mandou uma pergunta para você também. Olha, uma mudança brusca e negativa, ou mesmo uma depressão, pode provocar uma atitude suicida? Pode. Então, assim, as pessoas acham que é uma mudança brusca, mas ela não é, de fato. A pessoa começa a mudar aos poucos, né? Entra na depressão, e aí qualquer situação que a pessoa... Existe um estopim, sabe? A gota d'água. Essa gota d'água é que leva a pessoa para o suicídio. Então, ela vem arrastando, lembra lá da tristeza que foi acumulando coisas. Então, a pessoa começa a acumular, juntar essas questões mal resolvidas. Chega um determinado momento que a pessoa não consegue ver solução para essas tantas questões, ela não consegue enxergar uma saída para aquela coisa se torna uma bola de neve muito grande e, de repente, alguma situação inesperada faz com que ela venha por esse roupante e cometa o ato suicida. Então, não é o brusco, né? O brusco é o ato, de fato, o que leva a pessoa a cometer aquele ato. Mas vem coisas aí e a pessoa vai dando esses pequenos sinais, que é a coisa mais difícil da gente perceber, são os sinais, né? Esses pequenos sinais de que alguma coisa não tá legal, e aí quando chega esse estalo, a pessoa vem as vias de fato, né? Verdade. Eu observo isso, por exemplo, a ansiedade, né? A ansiedade assim, um escape, né, o pessoal da coordenação aqui tá mandando horário para mim já aqui. Né? Eu observo que algumas pessoas elas começam com ansiedade, depois vem uma depressão. E assim, o que falta muita coisa também, sabe, Jana? Eu estava pensando, é o equilíbrio. Olha só, quando você tem um dia ruim, nada deu certo aquele dia, eu procuro fazer o seguinte, eu não estou nem aí, eu vou ver um filme, eu vou ler um livro, eu vou mudar meu pensamento. A gente tem que buscar, né, formas de melhorar as nossas vidas do que se trancar e se fechar e não ver mais nada e deixar as coisas acontecerem. Então eu vejo isso, né, que mudanças bruscas, elas vão acontecer o tempo todo, né? Nós não vivemos sempre de felicidades, nós só temos momentos felizes, não é assim, Jana? Isso, exatamente. Olha, A Jana, gente tem... E o autoconhecimento é a porta para a cura, né? Quando você percebe que você não está bem, o que eu percebo muito no consultório é que as pessoas não se conhecem. Elas não sabem o que deixa elas ruins.
né? Então, assim, eu tô triste. Não, eu tô sentindo uma coisa. Geralmente é assim, eu tô sentindo uma coisa. Eu falo, tá, mas qual é o nome dessa coisa? Eu não sei, a pessoa não consegue dar nome, Uhum, porque ela não verdade. consegue esse autoconhecimento de O perceber é raiva, autoconhecimento. é tristeza, é dor, é vazio, é mágoa, é o quê? Então, Às vezes até isso cansaço. aí faz cansaço. Então, assim, tem que dar o nome. E muitas pessoas não conseguem dar esse nome, porque elas não conseguem se conhecer primeiro. Então, a porta de Verdade. entrada é o autoconhecimento. E o autoconhecimento a gente precisa de quê? De ajuda, né? De tratamento. Tá? Exatamente. Olha, Jana, a Placida Carvalho conseguiu concluir a pergunta aqui, tá? Eu vou ler para você, porque Uhum. é mais fácil. Eu lendo, você sintetiza, tá? Vânia Mara, por nada, você é maravilhosa. Boa noite, Janaína. Em 99, eu fiz uma cirurgia e tive complicação nessa cirurgia. Sofri muito, com dores. Perdi muito peso, entrei em depressão e tive anero, anorexia. Anorexia. É comum ter Anorexia, né? anorexia, Deve ser é. É comum ter anorexia em estado. Aí ela parou. Depressivo, acho que é isso. é. Na verdade, o que que acontece? A Anorexia. anorexia é Aí um ela transtorno. parou. Ela parou A aqui. anorexia é um transtorno, né? É um transtorno. Então, assim, a anorexia é decorrente de alguma coisa. E a depressão é a consequência, é o resultado dessa alguma coisa. Então, tá tudo ligado, né? Ela teve uma, ela passou por uma cirurgia que provavelmente não deve ter sido trabalhada aí as questões emocionais dela em relação a isso, nem antes e nem depois. Isso fez com que essa complicação, que estou supondo, tá? Porque isso aqui era uma coisa que eu tinha que conversar um pouco mais com ela. Então, estou supondo aqui com base no que ela escreveu. Então, eu suponho Verdade. que não foi trabalhado essa questão depois da cirurgia, as dores, né, a complicação que houve, não houve um acompanhamento psicológico ali Uhum. que fez com que ela desenvolvesse a anorexia e, consequentemente, desenvolvesse a depressão. Porque o transtorno, esse transtorno alimentar, faz com que a pessoa tenha aquele comportamento, né, de botar para fora toda a comida que ingere, ela termina perdendo a referência da autoimagem, então ela se olha no espelho e se enxerga diferente do que ela realmente é, né? Então a imagem dela fica deturpada, né? Deturpada, ela se imagina mais gorda, então ela acha que está inchada e ela começa a fazer aquilo ali, estimular o corpo, botar para fora. E esse botar para fora, esse comportamento, faz com que ela gere nela uma sensação de culpa, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Meu Deus, eu não devia ter comido. Então, alimenta nela uma sensação, uma emoção, um sentimento em relação a isso e, consequentemente, por conta disso, de se sentir culpada, ou, enfim, é uma coisa que tem que ser estudada, tá? Então, como eu estou falando para ela, eu estou só supondo. E aí gerou a depressão, tá? Porque as pessoas acham assim, Débora, estou com pensamentos negativos. Então, eu estou pensando assim porque eu estou com depressão. Na verdade, é o Exatamente. contrário, né? Você Exatamente. alimenta a depressão a partir do momento que você tem pensamentos negativos. Não é Exatamente. porque você gera tantos pensamentos negativos. Então, a nossa mente funciona da seguinte forma: tudo que eu sinto, eu preciso pensar em algo antes, tá? Eu penso em alguma coisa e meu corpo reage sentindo alguma coisa. A partir do momento que eu sinto alguma coisa, eu vou me comportar em relação àquilo que eu senti. Então, vamos dizer assim: eu penso que eu sou feia. Eu olho para mim, eu me enxergo feia e eu fico, nossa, que droga, como eu sou feia, nada cai bem em mim. Eu pensei. Esse pensamento me faz sentir o quê? Insegura, triste, né? A sensação que faz. Eu olho para mim e fico triste toda vez que eu olho, fico decepcionada com a minha própria imagem. É o sentimento a partir do que eu pensei. Qual é o comportamento?
eu preciso fazer algo por conta disso, por conta que eu senti porque eu sou feia, porque eu acredito que eu sou feia, eu não quero ser vista pelas pessoas. E aí eu vou começar a me isolar, eu não vou para as festas, eu não saio, eu não interajo com as pessoas porque eu me acho feia, eu acho que todo mundo vai me achar feia também. Se eu saio na rua e a pessoa me olha diferente, a pessoa deduz que a pessoa olhou para ela diferente porque ela é feia. E aí ela fala assim, não posso sair. Então tá vendo que desencadeia? E aí quando acontece isso, eu novamente olho para o espelho e falo, realmente eu sou feia. Então retroalimenta o pensamento. E aí o ciclo começa de novo. E aí eu entro em depressão. Então, assim, a gente gera depressão a partir de todo esse ciclo que acontece. A depressão é o resultado e não a causa. A pessoa acha que porque eu estou com depressão, eu penso negativo. Não, você pensa negativo e gera depressão. É o contrário. Tá? Exatamente. E aí, no caso dela, tem que ser investigado, tá? Ela precisa procurar uma ajuda, né, uma terapia para ajudar ela a entender todo esse contexto, se isso ainda causa dor, se ela sente que precisa de ajuda, ela precisa buscar, porque ela tinha que ter buscado naquela época, lá em 99. Olha os faltantes de tempo que tem, e ela está Verdade. trazendo isso para aqui hoje. Se ela está trazendo essa questão, é porque algo ainda não foi resolvido em relação Ainda a não isso, foi. porque Ah, é verdade. senão ela já tinha esquecido. Se ela trouxe, é Não porque está algo ainda resolvido. tem aí, Tá bom, Cidinha? certo? Qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui, tá bom? Tanto que eu vou só abrir aqui um pouquinho, Jana, para agradecer a presença de participantes, tá? Nós temos aqui o Isley, a Sônia Maria, a Alice Patrícia, a Gleiciane Araújo, a Edcássia, a Cláudia Feitosa, sempre presente, amiga maravilhosa, a Isadora, a Cida Carvalho, o Martoni, a Iris Vânia, a Estela, Francisco, Talita, o professor Roberto Arthur, Vânia Mara, Mari Modas, Cláudia Gouveia, Vânia Estes, estou vendo aqui a Selenita, tá? A Selenita Chaves, uma grande amiga minha, irmã da minha prefeita Sônia Chaves. Um beijo, Selenita. Muito bom ter você aqui. E o Weasley Rock, ele deixou assim até um questionamento depois da sua fala, que ele fala assim, ó, tem dias que parece não existir saída, mas outros eu me sinto bem demais, né? Então, assim, ele tá, né, no alto e baixo, né, Janaína? Igual você acabou de falar, né? É uma Sim. questão de não deixar ela entrar. Ele precisa perceber se o que existe mais, é mais alto ou mais baixo. Essa oscilação de humor pode estar aí um princípiozinho de depressão, né? Então ele precisa Exatamente. perceber, eu estou mais dias triste ou estou mais dias bem? Se eu estou mais dias ainda bem, então tá no controle, é isso mesmo. Tem dia que a gente não tá legal, mas se de 7 dias da semana, 5 você tá ruim, só 2 você tá bom, então Não procura tá ajuda. legal. Então, Não tá porque não tá legal. legal, né? Exatamente. Bem, gente, olha, para o pessoal que não me conhece, eu sou a Débora Carvalho, autora do livro Leondine, a Rainha Mestiça, tá? E Débora Carvalho passou pelo processo seletivo do TJDF e eu fiquei em primeiro lugar como escritora revelação de Brasília 2020, tá? Depois vocês entram aí no Instagram da Débora, que vocês já estão. E Parabéns! eu vou me apresentar para o mundo após a pandemia, provavelmente em janeiro. O mundo vai conhecer Leondine ao vivo lá no Espaço Desembargadora Lilila Pimenta, em Brasília. Olha só que coisa maravilhosa, como Deus Parabéns. é bom. E é isso que aconteceu, gente. Nos momentos ruins da minha vida, o que é que eu fiz? Eu corri para um computador e fui escrever uma história interessante. Isso faz muito bem, viu? Faz Escrever, toda a cantar, diferença. né? É assim que eu busco melhorar os momentos ruins, tá? Se vocês quiserem, essa fica a dica. Janaína, a, deixa eu ver, a Julieta Camargo, ela falou assim, ó, o tratamento sempre é feito com remédios. Em quais casos os remédios podem ser a melhor opção? E há algum caso que o remédio não seja a melhor escolha? Então, muitas pessoas acreditam, acham
que tomar o remédio, né, vai curar a depressão. Não. O remédio, ele ajuda o corpo a se reorganizar para que você consiga lidar com aquilo que te levou para a depressão. Então, por exemplo, se a, geralmente as pessoas procuram só o psiquiatra. E geralmente o que eu vejo no consultório é que os psiquiatras não recomendam as pessoas irem buscar a terapia, só passa a medicação. Mas o que, que a medicação faz no corpo? A medicação faz com que as nossas taxas hormonais elas se equilibrem, né? Então esse estado de tristeza mais profundo, o nosso corpo, a parte física do corpo, ela se desorganiza. E a medicação ela tem a função de trazer essas taxas para a normalidade. Só que, concorda comigo que se você toma um remédio e você não trabalha todas essas questões que te trazem sofrimento, dor, angústia, na hora que você deixa de tomar o remédio, tudo isso volta? Então, essa é a função da terapia. É ajudar a pessoa a entender a sua história, entender o que traz a dor, ressignificar, para quando sair a medicação, ela não cair, porque senão cai mesmo. Então, tem gente que passa anos tomando a medicação e não e na hora que esquece, ou na hora que deixa um pouquinho, fala, não, acho que agora eu já estou melhor, a pessoa tira a medicação e volta tudo de novo, mas ela não trabalhou. Então, assim, não são todos os casos que precisam de medicação, mas são todos os casos que precisam de terapia, tá? A Exatamente. terapia, ela é fundamental para a pessoa lidar com as questões dela e entender o que está causando sofrimento. Se a gente perceber que aquela pessoa, às vezes, veio para a terapia e ela não está conseguindo lidar com aquilo, ela chora compulsivamente, ela sente uma dor que não sabe de onde que vem, a gente encaminha para ela procurar o psiquiatra para tomar a Tomar medicação. Mas medicamentos. isso depende de uma análise, não é feito assim. Então, assim, cada caso é um caso, nós somos seres únicos, então não dá para generalizar todo caso precisa ou não precisa, cada caso é um caso. É por isso que a gente tem que buscar ajuda para entender se o nosso caso precisa ou não. É, a Eris Vânia, ela falou, e quando a pessoa sente vergonha de procurar um profissional, mas sabe que precisa? Ah, Eu até entendo essa esse é, parte de vergonha, né? Eles têm vergonha é, porque até para tomar um remédio para ansiedade, eles ficam com vergonha, porque é uma fluoxetina, é um diazepam, ele fala, eu sou doido, eu não sou doido. pois Né? é, É daí mas que a nasce, gente né? precisa, exatamente, a gente precisa quebrar esses tabus, né? Então, assim, você sente vergonha, mas o profissional que está ali para te atender, ele não está ali para te julgar, ele não está ali para dizer se você está certo ou se está errada, ele não está ali para te criticar, ele não está ali, ele está ali para entender o que está te fazendo sofrer. Agora imagina, você sabe que precisa de ajuda, sabe que tem alguém que pode te ajudar, coloca na balança. O que Verdade. que é, o que que é pior? Sentir essa dor sem saber como dar a direção para ela, sem saber como sair dela, porque você não sabe as ferramentas, você não tem a técnica, o conhecimento, ou buscar ajuda, enfrentar, é o primeiro enfrentamento, enfrente a vergonha, sabe? Vergonha é não ser feliz, vergonha é não se sentir bem, vergonha faz parte da nossa vida, a gente tem vergonha, todos nós temos vergonha de alguma coisa em algum momento. Enfrente esse medo. Quando você enfrentar, quando você der o primeiro passo em direção à sua felicidade, à sua cura, todas essas, a insegurança, o medo, tudo isso tende a enfraquecer. Mas quanto mais você dá voz para a vergonha, quanto mais você deixa de fazer algo porque você tem vergonha ou porque você tem medo, mais você fortalece essa sensação em você e mais você sofre. Então, entenda. Hoje a gente tem atendimento online. Quantos atendimentos eu faço pelo WhatsApp? A pessoa não quer ir me ver. Às vezes não consegue nem fazer vídeo chamada. Eu falo assim, manda um áudio, me explica, me fala o que você está sentindo. E aí eu vou atendendo pelo áudio ali. Então, assim, em frente. A primeira, não tem como você sair da depressão se você não enfrentar. Outra pessoa não pode ir no seu lugar. Não tem jeito. Você tem que se expor de alguma forma. Então, vença. Fala,
fala para você assim, quem mandou a pergunta? Foi a Eris. Ah, Eris, Eris, Eris. É. fala para você assim, eu escolho me amar tanto hoje que eu vou procurar ajuda. Eu escolho me amar tanto hoje que eu me permito buscar ajuda, eu tenho que fazer isso por mim. Eu vou me amar tanto, é o primeiro passo para eu me amar hoje, é eu buscar ajuda. É tão, Fala é, isso para você é e tão, é vê tão se não, simples, olha só, eu escolho me amar. Gente, se você quiser encontrar até o Instagram da Janaína, eu não é à escolho me toa. amar. Ninguém esquece. É verdade, eu Não, escolho me não amar. é à toa. É Foi, uma ótima escolha. foi um exercício que foi me passado lá em 2014. A minha terapeuta fala: você escolhe se amar tanto. Fala para você, eu escolho me amar tanto que isso. E hoje isso faz tanto sentido para mim que tudo que eu vou fazer que para mim Para é todo mundo, desafiador, olha eu falo só. assim, eu escolho me amar tanto hoje, que eu vou falar para as pessoas disso que me dói. Porque não é fácil, a Débora sabe, não é fácil para mim fazer. Hoje eu estou tranquilo, mas a É live que eu verdade. fiz essa semana, eu chorei a live inteira, falando sobre luto, sobre suicídio. E eu não queria fazer, mas algo dentro de mim falava assim, vai lá e fala. E eu falei assim, tá, eu escolho me amar tanto, que eu vou falar para o mundo disso que me dói, né? Então, assim, faça esses. É um exercício, eu faço isso no consultório, é uma dica de ouro aqui que eu estou dando para você, tá? Jana, já que você entrou mais ou menos nesse assunto, não vou aprofundar, mas só uma pergunta. A Cláudia disse que a frase é impactante. Ó, amanhã cedo, todo mundo, gente, vamos fazer um propósito. Pode ser até antes de dormir. Olha no espelho. Eu falo de manhã cedo porque a gente acorda meio amarrotada, né? Aí fala, gente, olha, eu escolho me amar. Quando eu escolho me amar, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir meu guarda-roupa, eu vou vestir a blusa mais interessante que eu quiser, vou usar o que eu gosto, não o que as pessoas gostam, tá? E também outra coisa muito interessante, tá? Que é a dica da escritora, tá bom? Você primeiro tem que amar você para depois amar outra pessoa, tá bom, gente? Por isso é que a Mesmo. gente tem que escolher se amar, tá? Nós escolhemos nos amar. Se pudéssemos colocar aqui todo mundo hoje junto, seria futuramente um Tian Link que dá para todo mundo entrar. Nós vamos falar juntos no final. Eu escolho me amar, é a palavra-chave da noite, certo? Janaína, só uma pergunta interessante agora. Essa é minha pergunta, tá? Porque assim, você Aham. falou que já teve casos na sua família, né, de pessoas que cometeram suicídio que foi por causa de depressão. Você já tentou também, não foi só uma vez, né? Há muito tempo, quando você não escolhia se amar, né? Então a É. depressão, ela pode ter uma causa genética e não tem nada a ver com qualquer tipo de trauma sofrido pela pessoa, ou as pessoas ansiosas, elas são tendiosas a terem uma depressão. Então, Débora, a, a depressão, ela não tem um único fator. Ela tem um fator genético, tá? O fator genético, hoje a ciência fala que as emoções elas também são passadas de forma genética, né? Então antes a gente pensava a depressão é uma doença, mas ela é uma doença emocional. Antigamente não existia estudo sobre isso, então a gente achava que o que passava era o câncer, que é uma coisa muito mais física, né? É, enfim, coisas que são físicas. Hoje a doença, a ciência comprova que as doenças emocionais elas também são passadas na carga genética. Isso tem muito a ver com a gestação. Isso tem muito a ver com o impacto também do que a mãe sente na gestação, mas isso é uma conversa para um outro momento que é muito comum. Mas enfim, a carga genética da depressão ela passa até 4 gerações. Então, assim, a gente tem 4 gerações que as pessoas podem ter predisposição a desenvolver a depressão. Fora isso, o fator ambiental. Então, assim, o ambiente em que a pessoa vive ali, né? Então, se ela tem pais que são muito críticos, julgadores, a sociedade em volta, por isso que a questão do bullying é uma coisa importante. Então, assim, o meio, né? Então, esse fator ambiente impacta também.
Ah, traumas impacta também. Então, assim, não tem um único fator. São vários, é uma junção de fatores que leva a pessoa a vir a desenvolver a depressão. A ansiedade, ela é uma porta de entrada da depressão. O que acontece? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma flutuação da mente. Ela vai para o passado e vai para o futuro. Então, quer dizer, eu estou aqui hoje, Janaína, aqui no momento presente, no aqui e agora, só que eu fico lembrando de situações que me aconteceram lá na infância. E toda vez que eu lembro disso, eu trago a dor. E aí eu fico nervosa, palpitação, né? A boca seca, então, vontade de chorar. E aí tem momentos que eu vou lá na frente, eu imagino uma situação que nem aconteceu, uma conversa difícil que eu vou ter com uma pessoa, e aí eu imagino uma situação que ela vai me responder de tal forma, e eu vou ficar assim, assim, assado. Eu fico criando um futuro que muitas vezes não acontece. Só que a criação desse futuro também gera em mim uma carga emocional. O que acontece? A nossa mente, ela não sabe o que é passado e o que é futuro. Vou te dar um exemplo. Quando você já assistiu o filme, Débora, que você chorou no filme? Ah, Assistindo o eu choro filme? em quase todos, eu escolho só esses filmes. Choro, Já sentiu medo ao assistir filme? já. Já sentiu vontade de falar, vai lá, vai, corre, não sei o quê. Sabe, essa euforia? Eu aperto meu namorado quando eu tô vendo essa parte aí e falo para ele assim, ó, vai lá, resolve, vai lá. Ele já tá acostumado, né? Mas assim, quando eu vi, eu Pois já é. tô falando para ele resolver, né? Ele fala O que direto isso. o que acontece? Você não sabe que é uma ficção? Você, racionalmente, você A sabe gente que é um esquece. filme e são atores. Só que na nossa mente, aquilo está acontecendo no aqui e agora. Está acontecendo, você está vivenciando ali aquilo. Verdade. Porque tem som, tem cores, tem emoção, não sei o quê. Então a mente, para a mente, tudo é agora. Então toda vez que você visita o passado ou que você inventa um futuro, para a mente aquilo é agora. E você sente tudo aquilo. Então, isso é que te leva a reagir, a entrar em depressão. Você olha para trás e olha para frente, você não consegue enxergar nada de bom. Você só traz as dores, as dores. Você não lembra das coisas boas. Você só traz as dores, as dores, as dores, as dores. E seu corpo vai reagir a isso. Então, por isso que é a porta de entrada, a ansiedade é a porta de entrada da depressão. Porque você olha para frente, olha para trás e você não vê nada. Você não consegue enxergar solução, futuro. Né? O futuro que você constrói na sua mente é ruim. Então você fala assim, poxa, não tem lugar para mim nesse mundo. Eu prefiro terminar com isso. Então, a ansiedade é a porta de entrada da depressão por conta disso. É por isso que é tão importante a gente entender como o nosso corpo funciona, como a nossa cabeça é extremamente complexa e como é que ela funciona e como ela constrói esses sentimentos dentro da gente. É, a Erisvânia, ela falou que explicação bela sobre ansiedade, tá? A Karina Soares, boa noite, Karina. A Karina falou assim que ela é bem chorona também quando vê filmes, né? Já o Kenko Kleber, ele falou assim, ó, eu sou mais nervoso com as novelas. Aquela Tereza Cristina é o demônio. Ninguém faz nada. Oh, boa noite, gente. Olha para a Karina Soares, o Wilson, a Graziele, a Maja Guimarães. Boa noite, pessoas maravilhosas. Obrigada por estar aqui conosco. E a pergunta, tem uma pergunta lá embaixo, Jana. Olha, vou pular um pouco. Olha, deixa eu ver quem é. A Sônia. A depressão pode ter causas patológicas? Acho que, deixa eu ver se eu consigo abrir mais. A depressão pode ter causas patológicas? Alguém pode nascer com predisposição a ser, a ser depressivo? Sim, como eu já expliquei. Então, assim, existe, sim, causas patológicas no desenvolvimento da depressão, né? Então, se ela tem uma predisposição e ela tem um ambiente, e ela tem um ambiente propício para aquilo, como eu falei, às vezes o contexto familiar, né? Ou às vezes não é no contexto familiar, mas mais para frente, vamos dizer que a família é tranquila, é boa, ela teve uma boa criação, lidou bem com aquilo, mas aí no ambiente de trabalho ela é muito cobrada, ela tem uma carga de cobrança
é difícil, enfim, aí ela vai desencadear isso em algum momento se o contexto externo estimular. É igual o câncer, né? A pessoa nasce com predisposição ao câncer. Ela pode passar a vida inteira e não desenvolver a doença. Mas dependendo do contexto que ela vive ali, a doença se manifesta. É exatamente a mesma coisa. Entendendo que Ok, a Jana. depressão é uma doença, né? Então ela se manifesta dependendo de todos os fatores propícios para isso. Ok. Janaína, eu vou me colocar agora no lugar da Márcia Natividades, que fez um questionamento aqui anteriormente, e eu acho que todo mundo gostaria de fazer essa pergunta para você. Vamos nos colocar agora em seu lugar, tudo bem? Quanto a uma pessoa que fala para você, ou você fica sabendo através de, por exemplo, essa semana mesmo, uma coleguinha da minha filha ficou mandando sinais na internet, sabe? Ah, olha, agora eu vou, de uma vez. Minha filha, mãe, ela vai, falei, não vai não, filha, quem quer se matar não fica mandando recadinho não. Eu fui seca mesmo, sabe? Eu falo assim, mandando recadinho na rede social. Gente, ó, vou me matar. Pode ser que ela se mate. Mas assim, eu já observei bastante que ele é bem silencioso. E quanto a esse fato de alguém falar em se suicidar, como você, Janaína, aborda, ou eu também, o que você disse que eu posso fazer para abordar uma pessoa que pensa sobre ele? É importante eu falar com essa pessoa abertamente e perguntar, sem maiores delongas, se a pessoa tem a intenção de se matar? É, Débora, assim, eu já pensei muito como você, a pessoa está botando nas redes sociais, né? Hoje meu pensamento sobre isso mudou bastante, muito, ah, por as, por as experiências que eu tive em casa, enfim. O meu sobrinho, ele botava nas redes sociais, só que ele bloqueou toda a família. Os amigos Tá. sabiam que ele estava postando nas redes sociais, que ele botava que não aguentava mais, né? Então ele não era uma pessoa de conversar, ele nunca foi. Mas ele tinha, depois, quando eu fui olhar as postagens dele, ele tinha coisas assim que, poxa, se eu tivesse visto isso, eu tinha chamado ele aquele dia para conversar. A minha prima também. Então a minha prima colocava muita coisa mesmo, assim, eu fiquei besta de ver quando eu olhei as redes sociais, porque eu não sou muito de ficar em Facebook. Quanto tempo? Não vi. 50. Nós temos 10 minutos. Então vou falar rapidinho. Então assim, hoje eu olho isso de uma forma diferente, porque ela pediu ajuda muitas vezes. Ela, assim, sabe? Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar e ela joga essas mensagens. Aí a pessoa fala assim, tá falando isso para chamar atenção, mas chamar atenção em relação a quê? É um pedido de ajuda. Hoje, para você ter ideia, o Twitter, o Facebook e o Google, eles têm um trabalho na internet para captar essas mensagens. E eles têm um sistema, acho que no Brasil não é muito atuante, mas fora do Brasil que eles, a partir do momento que eles identificam trechos de frases, né, eles fizeram um mapeamento, e quando eles identificam esses trechos de frases nas mensagens, eles têm uma equipe que entra em contato com a pessoa para oferecer apoio psicológico. E por conta disso, eles já resgataram várias vidas. Então, assim, a gente não pode subestimar a dor do outro. As pessoas pedem ajuda do jeito delas, entende? É a mesma coisa do se portar. Aquele esporte que que os adolescentes normalmente fazem no braço. As pessoas, eles estão tentando suicídio. Não, eles estão tentando chamar a atenção. Para quê? Eles estão tentando aliviar a dor, e é essa forma que eles encontram. Então, não Ok. subestime a dor do outro. A gente não está dentro do outro para saber se o que ele está falando é sério ou não. Por via das dúvidas, chame a pessoa, não de qualquer forma, o que você está fazendo aí, que está mostrando, que está querendo chamar a atenção. Não é desse jeito. Vamos falar do que você está sentindo, deixa a pessoa falar, porque muitas vezes ela só quer falar, né? Só quer dizer, olha, eu estou me sentindo assim por conta disso, por conta daquilo, mas ela tem que ter um ambiente de segurança, porque se ela sentir que ela vai ser criticada e julgada no que ela falar,
mas você tá sofrendo por conta disso, faça-me um favor. Cara, pronto, a pessoa fala assim, nossa, meu problema é tão bosta que, né, e Uhum. a pessoa nem ouviu. Então, Então, assim, então vamos nos tornar mais ajudadores e menos julgadores. exatamente. Ok. O que faz a pessoa entrar em sofrimento é o medo do julgamento. É só o medo do julgamento. Porque quando ela chega no consultório, que ela sabe, que eu falo assim, olha, não tô aqui para te julgar, fala. Ela fala. Porque eu não tô ali para dizer, isso ou aquilo. Eu tô só escutando. E aí, às vezes, quantas vezes a pessoa vai em uma sessão só, né? Chega ali, fala, 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 fala. E aí depois eu encontro com ela, nossa, nossa, tirou com a mão. Ela só estava precisando falar. Então, essa escuta qualificada, sem julgamento, ela é fundamental para que a pessoa para trazer o alívio para a pessoa. Ok. Jana, eu vou falar aqui uns questionamentos aqui bem interessantes, tá? Aí você só dá uma pincelada, porque tem bastante perguntas aqui. Olha, deixa eu ver aqui. Hum, vejo humanos, mas não vejo humanidade. A Iris, por que os juízes da internet e da vida real se sentem no direito de julgar a dor do outro? Foi por isso que a gente viu, né, a necessidade de tornarmos mais ajudadores e menos julgadores. O mundo precisa de mais empatia. Quem falou foi a Iris. A Irisvânia, vejo, mano, tá. Tem outras perguntas bem interessantes aqui também. Peraí, a Karina, como a escola pode ajudar os jovens e adolescentes que se automutilam? Olha, Karina, nós até falamos isso na live passada, viu? Foi bem interessante, tá? Mas a gente vai pegar também. A Cida Carvalho, ela também deu outra pincelada. Sei que pessoas que falaram que ia dar fim na própria vida em rede social e fizeram. Conheci duas dessas pessoas, infelizmente fizeram isso sim. Essa menina que eu estou entrando em contato para vocês, ela faz isso já tem 3 anos. A mãe mora em Portugal e ela fica sempre mandando esses recadinhos para deixar a mãe louca lá em Portugal, desesperada, né? E aí fica a minha filha correndo atrás, falando com ela. E dessa semana, para chamar mais a atenção da mãe, ela postou fumando um cigarro, né? De maconha para mostrar assim mais, né, a atenção da mãe. Aí veio essa necessidade de achar se realmente ela quer chamar a atenção ou ela quer realmente cometer o que ela diz, entendeu? Quer chamar a atenção, porque ela necessita do amor da mãe, que é o primeiro amor. A gente não tem noção de quanto a mãe, os dois são importantes, mas a mãe tem um vínculo essencial, é o vínculo de vida, é a mãe que dá a vida. Nós somos portais de vida. Ninguém vem a esse mundo terreno se não passar por esse portal. E a gente não entende a importância do amor que a gente tem. Não é a distância, é a atenção. Às vezes, a atenção de qualidade ela é muito mais importante do que a distância. E essa pessoa está querendo chamar atenção, mas lembra que eu falei do estopim? Se chega um momento O gatilho, que né? tem um estopim, né? Que ela sente, vamos dizer que a mãe chega lá e distrata ela porque ela estava fumando. E ela, naquele dia, ela não está bem, Uhum. Aí sim. acontece. Então Aí assim, vai ser esse, realmente, aí sabe, acontece. lembra que a depressão é um acúmulo de coisas? Ela vai acumulando, ela vai juntando. Aí todo mundo julga porque ela está botando as coisas na internet, todo mundo fala, não sei o quê, mas cadê a escuta qualificada? Quem chamou ela lá e quem chamou a mãe? Vamos tentar encontrar o consenso para trazer esse alívio? Tem que haver, porque senão A, a gente fica olhando e aí a gente vai assistir uma tragédia pronta. A a, gente só tragédia. vai esperar um. A Sônia Carvalho, ela ainda fala assim, olha, é verdade, Janaína, mas muitos adolescentes usam as redes sociais para chamar a atenção dos comentadores de bullying. Aí alguém escreveu assim, ai gente, eu tenho que ler, não vou ler não. Não vou ler essa aqui não. Mandou Gente, dar olha uma só, varinha. é o que a gente estava falando, né? A gente está no meio de prevenção ao suicídio e a gente fala que o mundo está desumano. Só que o mundo é constituído de pessoas. Imagine o mar. O mar, ele não é mar se não tiver a gota.
nós somos a gota. O que eu estou fazendo em prol da prevenção? Eu estou julgando? Eu estou botando o dedo na ferida do outro a partir da minha lente, do meu ponto de vista? O que eu tenho que me qualifica para julgar se a dor é válida ou não? É essa a questão. Então, Olha, assim, se eu... pode falar. O que eu acho interessante é que você vai falando e as pessoas estão interagindo em cima da sua fala de uma maneira muito abrangente, viu? Daqui a pouco eu vou falar para você coisas interessantíssimas que eles estão mandando aqui para você, vendo as viu? mensagens, não. Nossa, Tá passando muito, muito bonito a sua fala e o pessoal vai falando em cima da sua fala coisas maravilhosas. Olha só, tem uma que fala assim, ó, a Cláudia Feitosa. Essa garota, ela entrou em uma depressão muito profunda mesmo. Eu participei dessa caminhada muito difícil dela, mas ela diz assim hoje, ó. De você, Cláudia, aqui. Acho que o depressivo, principalmente adolescente, quer sim chamar a atenção e quer dar fim ao sofrimento. É verdade. Quando alguém pensa no suicídio, Cláudia, né, Jana, a gente já falou isso, ela quer matar é a dor, não a vida dela, tá? Exatamente. O Weasley falou assim, ó, se as pessoas soubessem o valor de um abraço, não passariam um dia sem abraçar alguém. Olha só, Janaína, que coisa mais linda, não é? Resolve muito. A A Marja terapia do Guimarães, abraço não é à toa. é verdade. A Marja Guimarães, ela já diz assim, ó, a internet aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto, né? É verdade. Também. E olha, nós já estamos findando. Eu sei que é um assunto muito gostoso de tratar. Quando eu falo gostoso, porque ajuda muitas pessoas, isso faz bem para as pessoas, né? Se torna gostoso por ajudar e fazer com que as pessoas se conscientizem e ajude também o outro, né? Mas infelizmente o nosso tempo aqui, as lives, elas duram 1 hora, né, Jana? E aí a gente vai ter que dar uma parada, né, Jana, nas lives agora. A Jana tá buferizando aí. Caiu. Ok. Voltou. Caiu aqui porque alguém me Jana, ligou. ah, tá. Então, Jana, é o seguinte, deixa eu ver com a coordenação. Quantos minutos faltam? 2? 2 minutos, para não acontecer igual da semana passada. Eu vou dar uma paradinha e você deixa algum recado pro pessoal, tá? Pessoal, eu sei que é um assunto muito interessante. Nós temos também um meio de ajuda, você pode ajudar alguma pessoa através do CVV, tá? Que é o Centro de Valorização à Vida, ligando no 188 e tem horários específicos de segunda a domingo, tá bom? Jana? Débora, muito obrigada mais uma vez por me permitir falar sobre esse assunto, que é extremamente delicado para mim, né? Não é porque eu sou terapeuta, como eu falei esses dias na live, eu sou extremamente vulnerável, assim como todos nós somos. Mas a gente precisa trabalhar, essa questão é importante. Quem precisar de ajuda, né? Meu consultório aqui no Novo Gama é o Espaço Terapêutico Metamorfose, no HI. Só me adicionar aí no Instagram, né? Eu escolho me amar, eu trago conteúdo falando sobre isso, sobre elevação de autoestima, para ajudar as pessoas a entender o quanto elas são importantes. E quando você escolhe se amar, não é qualquer coisa que te derruba, que te afeta, que te abala, tá bom? Então, me deixo à disposição. Muito obrigada. Vou salvar a live, tá? Estão perguntando se eu vou salvar. Vou salvar, salvo todas e mando no meu Instagram, tá? Olha, gente, Janaína é muito fácil de encontrar, tá? Só você falar o que nós vamos falar amanhã cedo e hoje antes de dormir, tá? Eu escolho me amar. Cláudia, obrigada mais uma vez a vocês duas pela live esclarecedora, tá? E a gente vai ter que dar uma parada um pouco no tema, né? Se a Janaína quiser dar continuidade, que ela está muito corrida, a gente pode voltar daqui a 15 dias, porque tem muitas coisas que ficaram ainda para esclarecer, tá bom? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. A coordenação queria que eu agradecesse por nome, mas eu acho que não vai dar tempo, mas eu posso tentar, tá? E outra coisa, gente, a gente vai dar essa paradinha também, porque Jana sabe, eu sou pré-candidata a vereadora aqui em Novo Gama, e eu vou ter que dar uma paradinha para trabalhar lives agora relacionadas aos projetos meus. E a Janaína se inclui em alguns projetos, tá, Jana? E fica aberto também a gente trabalhar esse assunto também, que é